Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate, hoje até 19h30. Muita informação, opinião e debate com a sua participação. Fala, galera, desta sexta-feira, 25 de julho de 2025. Qual a sua expectativa para o duelo de domingo entre Caxias e Ponte? Duelo na ponta da tabela. A Ponte é a vice-líder e o Caxias é o líder. Existe favorito? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E qual a sua expectativa para o duelo de amanhã entre Guarani e Náutico? Bugre é favorito? Opine. 97102-1493. Náutico é o sexto colocado e o Guarani o 12º. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta, já já. Entrevista ao vivo com Júnior Rocha, técnico do Caxias. Ponte Preta visita o Caxias neste domingo buscando retomar a liderança da Série C. Em caso de vitória, Macaca volta para a primeira colocação após 6 rodadas. Partida está marcada para o Estádio Centenário às 4h30 da tarde. Além do retorno de Maguinho e o desfalque de Diogo Silva, Alberto Valentim fará outras mudanças na equipe titular. E esquema com 3 zagueiros também deve voltar a ser utilizado pelo treinador. A contratação do lateral direito Emerson Royal pelo Flamengo por 58 milhões de reais renderá um aporte financeiro aos cofres da Ponte, onde o atleta atuou entre 2015 e 2018. Graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, Macaca deverá receber 1,75% da negociação, que daria aproximadamente R$1 milhão para o time alvinegro de Campinas. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Suspenso. Diogo Silva abre espaço para a volta de Pedrão. Pautas do Guarani para o programa de hoje.
Daqui a pouco, entrevista ao vivo com o Hélio dos Anjos, técnico do Náutico. Buscando voltar a vencer na Série C, Guarani recebe o Náutico amanhã às 5 horas da tarde no Brinco de Ouro. Para entrar no G8, o Bugre precisa vencer e torcer por tropeços de 4 times concorrentes. Tendência é que Marcelo Fernandes deixe de lado o esquema com 3 zagueiros, utilizado na derrota para o Anápolis. Expulso na última rodada, treinador do Bugre cumprirá suspensão automática. Com dores na coxa, Alan Santos dificilmente ficará à disposição para a partida de amanhã. Caso não jogue, Alisson aparece como principal substituto no sistema defensivo. Após passagem pelo futebol japonês, João Vitor é emprestado ao Daejeon Sitsen da Coreia do Sul. Contrato com a equipe coreana prevê opção de compra com valor previamente estipulado. Atacante que deixou o Brinco no fim do ano passado tem contrato com o Bugre até dezembro de 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Bruno Santos critica nível de arbitragem na Série C e pede foco no Náutico. E tem as notícias do dia, não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar nesta sexta-feira a sua opinião. Pauta 1. Apesar dos pedidos da torcida organizada, o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, não cogita renunciar ao cargo. O dirigente se diz inocente das acusações que lhe são imputadas e promete lutar até o fim para retomar ou retornar ao comando do clube. Daqui a 2 semanas ocorrerá a Assembleia Geral dos Sócios, na qual será decidido se Augusto Melo sofrerá impeachment, o impedimento, ou se retornará à presidência. Ele está afastado do cargo desde 26 de maio por decisão do Conselho Deliberativo. Em protesto realizado no Parque São Jorge, na última quinta-feira, líderes de torcidas organizadas subiram o tom contra Augusto Melo e pediram que ele renuncie. Pauta 2. Depois de semanas de negociações, lateral direito Wesley do Flamengo será vendido. Isso mesmo, mais uma negociação do time rubro-negro, agora com o Wesley. Flamengo está negociando com o Roma. Ele aguardava apenas a liberação do time rubro-negro do Rio e já estava acertado havia algum tempo com os italianos. O jogador esteve no Ninho do Urubu nesta sexta-feira para se despedir dos companheiros e nem treinou com o grupo. O Flamengo liberou o lateral de 21 anos depois de acertar a contratação de Emerson Royal. O Wesley vai para Roma em transação de 25 milhões de euros fixos, 161,4 milhões de reais, mais 5 milhões de euros, 32,2 milhões de reais em metas. Pauta 3. Gustavo Scarpa e Lianco admitem desentendimento e afirmam que está tudo resolvido. Meia e zagueiro entraram em atrito nas redes sociais em dia turbulento na cidade do Galo. Scarpa foi um dos jogadores vaiados na partida de ontem contra o Atlético Bucaramanga.
pela Copa Sul-Americana. Após a classificação, o Meia publicou um texto nas redes sociais falando sobre o momento que tem vivido no Atlético e reafirmou que está fechado com o clube. Pautas, notícias, não tem ligação com os clubes de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, abraço, boa tarde para você. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. Goleiro Jailson, lembra dele? 44 anos, tinha se aposentado em 2023, estava jogando na várzea de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, só que resolveu voltar a jogar. Vai jogar profissionalmente novamente. No ano que vem vai defender o Bandeirante de Birigui, time que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. Mas o torcedor deve estar se perguntando por que ele resolveu voltar justamente para o Bandeirante de Birigui. É que a esposa dele é de Birigui e pediu para ele jogar no Bandeirantes. Agora, o Lyon da França está contratando o goleiro Lucas Perry, aquele mesmo revelado pela Ponte Preta, que depois jogou no São Paulo, no Botafogo também. O Lyon na verdade, o Lyon tá vendendo o Lucas Perry para o Leeds United por 103,9 milhões de reais. Lyon vendendo para o Leeds United. E a Ponte Preta, mecanismo de solidariedade, assim como o Emerson Royal, vai ganhar um dinheiro também. Já no noticiário da Ponte eu vou trazer os detalhes, Batista. 17h12 no programa de hoje tem presentes para você. 4 ingressos para o Ether Wild, mais um rádio portátil da Mundial que já vem com a faixa estendida, a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. 4 ingressos para o Ether Wild, mais um rádio portátil, apenas um ganhador. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, está fixado um link. Clique nesse link. Vai aparecer no formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O ganhador terá até o dia 30 para retirar o prêmio ou os presentes aqui na recepção da Band até 30 de julho. Repito, 4 ingressos para o Ether Wild, mais um rádio portátil. Você que está ligado, participe e boa sorte para você. 17h13 está no ar. Esporte em debate, mesa de áudio. Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 também, para todas as plataformas digitais. Pedro Piscinato, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi
Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. Campeonato Paulista 1984, os dois derbys foram no Brinco. No primeiro, em setembro, o mando era da Ponte, mas o Majestoso passava por reformas. E a Ponte venceu por 2-1. Gols de Chicão e Mauro e o Neto pro Guarani. Inclusive o Chicão aqui, gol de voleio, foi o mais bonito do Fantástico. Depois, em novembro, o Guarani venceu por 3-1, com 2 gols de Neto e mais o Chiquinho Carioca, Mauro para a Ponte. Inclusive o primeiro gol do Neto, logo a 8 minutos, falta de fora da área, o Sérgio Guedes, goleiro do Ponte Pretano, lá no gol do placar. E o Neto mandou um bicudo, mais um bico danado, com muita força. E a bola passou debaixo das pernas de Sérgio Guedes. Nesses dois derbys, o Carbone foi o técnico da Ponte e o Carlos Alberto Silva do Guarani. O Carlos Alberto Silva teve 6 passagens como técnico bugrino. A primeira, 78-79, sendo campeão brasileiro e 4º colocado na Libertadores. A segunda passagem, 1984. A terceira passagem, 94, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado pelo Palmeiras. E 96, chegou às quartas de final do Brasileiro, eliminado pelo Goiás. A quinta passagem, 99, foi eliminado nas quartas de final do Brasileiro pelo Corinthians. E a sexta e última passagem entre os anos 2000 e 2001. Ao todo, Carlos Alberto Silva participou de 12 derbys, com 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo.
Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 997 87 7603. Eu disse 19 997 87 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20, hoje até 19h30. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, isso mesmo. É gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop, sempre ao seu lado. São 17h22. Participe para ganhar presentes do programa de hoje. É isso mesmo, você vai participar entrando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um link. Clique nesse link, vai direto para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo a 4 ingressos para o Ether Wild e mais um rádio portátil que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Um só ganhador leva, portanto, os presentes de hoje. E você terá até o dia 30 deste mês para retirar os presentes aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço também aos amigos da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate. Vamos então falar com a galera. Qual a sua expectativa para o duelo de domingo entre Caxias e Ponte? Existe favorito? Expectativa de que a Ponte encontre um bom futebol lá, que se ajuste. Expectativa de que a Ponte se aproxime ainda mais da sua classificação, que está muito bem encaminhada. Tem favorito? Não. Jogo equilibrado. Qual sua expectativa para o duelo de amanhã? Esse é sábado. Entre Guarani e Náutico. Guarani 12º, Náutico 6º. Diferença de ponto é muito pequena, é que está tudo muito próximo. Está tudo muito ajustado. Não é favorito o Guarani. Jogo equilibrado também. Batista. São 17h24, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, pessoal da mesa aí. Aqui é o Valdemar, filho Miguel Vicente Cura.
a respeito do tema da Ponte Preta. Se ela jogar com uma estratégia bem definida, ela talvez consiga trazer um ponto de lá, porque o Caxias é o favorito para o jogo. Embora aqui um ponto para a Ponte não vai resolver o problema, porque o que ela precisa mesmo é de 3 pontos, né? Mas é jogo duro, tá bom? Bom programa aí. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. A expectativa para Guarani e Náutico depende do time que o Marcelo botar em campo, né? Se for aquela história de 3 zagueiros, Isaac, Luiz Miguel de lateral, a expectativa é a pior possível. Tem que ir para cima, porque é só assim que tem chances de classificação. Aliás, você vê como é que é as coisas, né? Ganhando do Anápolis, já estava tranquilo lá no G8, provavelmente em 6º ou 7º. Agora, mesmo ganhando, pode ser que não entre. Você vê como é que é. Mas tudo bem, vamos torcer e que tudo dê certo. Um bom final de semana. Obrigado, um abraço para você também. Ótimo final de semana. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Atenção, revisões regulares são fundamentais para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e garantir tranquilidade sem dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h28, informações da Ponte Preta. Macaca em tela. Breno Beretta chegando com o noticiário da Ponte Preta. Diz aí, bebê. Bom, Batista, conforme eu prometi no meu destaque inicial, né, vou falar inicialmente da possibilidade da Ponte ganhar um pouco mais de dinheiro. Ontem eu citei sobre a negociação do Emerson Royal, né, sempre com transferências internacionais, a questão do mecanismo de solidariedade que pode dar de 1% ou um pouquinho menos de 1% até 5%, né, os atletas que atuaram até os 23 anos, por exemplo, na Ponte Preta, né, como eu estou dizendo, o Emerson Royal vai dar cerca de R$1 milhão para a Ponte Preta. A Ponte tem 1,75% do mecanismo de solidariedade do Emerson Royal. O Lucas Perry, pelas contas que eu fiz aqui, vai ter cerca de 1,75% também, uma negociação internacional. Por quê? Porque ele está saindo do Lyon da França e sendo vendido para o Leeds United. O tempo que ele ficou na Ponte Preta é mais ou menos esse tempo do Emerson Royal, ou seja, vai dar um pouco mais, né, de 1,5%. A negociação do jogador Lucas Perry, o goleiro
que começou a carreira na Ponte Preta. 16 milhões de euros do Lyon para a equipe do Leeds United da Inglaterra, que dá cerca de 103,9 milhões de reais. Se a gente fizer a soma dessa porcentagem, vai dar 1,8 milhão de reais para a Ponte Preta. Como eu disse ontem, é claro que depende da Ponte Preta mandar ofício para a FIFA para receber o mecanismo de solidariedade, não é algo rápido, mas é mais um dinheiro que pode entrar na Ponte Preta. Com relação ao time da Macaca, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, com o treinador adversário, com o técnico Já está Júnior na sua Rocha. escuta. Já está na escuta, ótimo, Batista. Então vamos falar com o Júnior Rocha, que a gente conhece bem aqui em Campinas, porque ele já treinou o Guarani. Aliás, Júnior, eu gostaria que você falasse desse seu momento na Série C do Brasileiro, porque o ano passado você conquistou o acesso com a equipe da Ferroviária, já conhece bem a Série C e agora está muito bem com a equipe do Caxias. Como é que você vê esse momento e como que o time foi construído para estar nessa situação? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar falando com vocês, um privilégio estar conversando sobre futebol, né, e se tratando de Caxias, melhor ainda, um clube que nos acolheu muito bem aqui desde o primeiro dia que a gente chegou, então imensa, né? E sobre a questão do momento, é sempre bom, né, nas primeiras colocações, né? O objetivo do clube aqui sempre foi bem claro, que era primeiro fazer a pontuação mínima, né, para não correr risco nenhum de rebaixamento. A gente conseguiu isso com rodadas de antecedência aí, e depois emendamos, além dos 21 pontos, depois a gente conseguiu emendar 3 vitórias seguidas aí. Na verdade, 2 vitórias seguidas e agora a derrota pro Náutico, né? Então, a gente tá vivendo um momento bom aqui, obviamente tem muito campeonato pela frente, são 18 jogos, são 18 pontos ainda a disputar. E agora, nesse final de semana, domingo, às 14h30 aí, mais 3 pontos valiosos aí, né, na disputa com a Ponte Preta, que é a vice-líder, que vem num momento bom também, fazendo o campeonato regular, mesmo às vezes não vencendo 2, 3 partidas seguidas, mas o campeonato é muito difícil, né? Então hoje estar na liderança, na vice-liderança ou no G4, é porque a equipe vive um momento muito bom. E a montagem do elenco, ela foi em cima de característica de coletividade, né? Porque os aportes financeiros aqui, ou o investimento, ele não é tão grande como algumas equipes da Série C. Então a gente priorizou desde o início que nós chegamos aqui, a coletividade, o jogo coletivo, né? A gente conseguir ter uma equipe extremamente organizada, tentar sempre ser o máximo ofensivo, mas cuidar da vulnerabilidade, porque uma equipe desequilibrada é ruim, né? E a gente está conseguindo coletar alguns resultados muito bons. Obviamente que ainda faltam 6 rodadas para terminar a primeira fase, mas a gente conseguiu encaminhar bem nossa classificação. Antes de eu passar para o Batista e para os nossos comentaristas também, eu gostaria que você falasse de um ponto importante, que a gente estava até conversando tanto na tela da Band quanto na Rádio Bandeirantes essa semana. Por exemplo, dá para escolher grupo nessa reta final de Série C? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, se a Ponte Preta ultrapassar o Caxias, vamos supor, a Ponte cairia num grupo que ela já perdeu para todos nessa primeira fase. E, teoricamente, o outro grupo que hoje ela estaria classificada, né, em segundo lugar, é um grupo que ela venceu já aqueles adversários. Eu sei que é totalmente diferente a próxima fase, né? Até você pode citar, eu não sei se o que você está tirando de lição em relação ao seu acesso no ano passado e trazendo hoje para o Caxias, porque vocês fizeram uma campanha muito boa na Ferroviária, né? Assim, referente a escolher o grupo é muito difícil, porque no campeonato tão disputado, tão difícil como esse, tu pode ver que o pessoal que está entrando no G8 ali, pro pessoal que está brigando para não cair, a diferença é muito pequena.
Tu vê o Figueirense hoje está com 15 pontos e sonha arduamente classificar. O próprio Guarani tem 16 pontos e tem grandes chances de classificar, assim como quem tem 17, quem tem 15, quem tem 14. Então, eu acho que o grande objetivo de todos os clubes, incluindo nós, é classificar. E aí depois não tem como escolher adversário. A gente sempre brinca assim, tu quer jogar uma Série A, não tem como escolher adversário. Tu quer jogar uma Série B, não tem. E no quadrangular também não. Então agora a gente pegou o CSA, pegou o Náutico, vai pegar a Ponte Preta, 3 times que recentemente jogaram a Série B. Então como é que vai escolher adversário? Não tem como. Eu lembro que quando eu estava no Figueirense em 2022, a gente também não escolheu adversário, assim como na Ferroviária ano passado, não teve como escolher. Nós estávamos ali, faltando 5 minutos para terminar o jogo, a gente estava num grupo. Aí terminou o jogo por causa de saldo de gol, ou uma equipe fez um gol, trocou totalmente o grupo. A gente pulou para outro grupo. Então, cara, a gente não pensa assim em questão de grupo, sabe? E a lição que dá para tirar na Ferroviária é que esse quadrangular final, a atmosfera do estádio faz total diferença. Então, hoje a gente tem o Centenário aqui com um público razoável, de 3 a 5 mil pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que no quadrangular é de 10 para cima. Assim como se pegar a Ponte Preta, assim como se pegar a CSA, assim como se pegar Náutico, esses times de massa, né, de grande torcida, Figueirense, enfim, eu acho que se pegar essas equipes vai ser um grupo mais difícil, muito mais disputado para subir. E se pegar um grupo, estou dando só um exemplo, né, Floresta e Ipiranga, que são equipes ou São Bernardo, são equipes que não têm torcida, não é? Aí eu já acho que a atmosfera do estádio já não influencia muito. Mas se pegar essas equipes que têm torcida aí, como a gente pegou o Náutico agora, esse último jogo com mais de 10 mil pessoas, a atmosfera do estádio como se fosse uma final, porque eles estavam brigando para entrar no G8, então a atmosfera que foi criada lá é de quadrangular final. Acho que essas lições que eu tiro. Batista ao vivo conosco, Júnior Rocha, técnico do líder Caxias, líder da Série C. Júnior Rocha, que prazer ouvi-lo, muito obrigado por atender a nossa reportagem. E eu estava vendo o seu time, tem 13 pontos ganhos, tem 27 pontos ganhos, são 9 vitórias em 13 jogos. E não tem empate. O seu time ou ganha ou perde. São 4 derrotas, né? Quer dizer, ganha muito mais do que perde. São 13 jogos e ganhou 9 partidas. Isso é uma orientação do que você passa para o seu time? Ou é ao acaso, é um conjunto e acabou acontecendo isso? Porque eu tenho falado ao longo desse tempo, campeonato com 3 pontos, o empate puxa o time para baixo. É importante, ganha 1 ponto e tal, mas no cômputo geral acaba puxando o time para baixo. É melhor ter uma vitória e ganhar 3 pontos do que 3 pontos resultado de 3 empates. O que é que acontece com o seu time? Um abraço, muito obrigado. Ô, Batista, prazer falar contigo novamente aí. Referente a isso, eu respondi uma pergunta hoje, né, na entrevista pré-jogo nossa aqui na coletiva pré-jogo, e foi exatamente essa pergunta aí. Então, assim, cara, eu não posso falar para vocês que eu peço só vitória ou derrota, né? Isso seria um lunático falar isso aí. Agora, a nossa característica mesmo é ofensiva. Se eu não me engano, nós temos o melhor ataque da competição. Obviamente que a gente também tem tomado muitos gols aí, né? Perto do que a gente sonhava, ou queria, né? O que a gente deseja, na verdade, né? Nem sonhava. Do que a gente deseja. A gente sempre deseja fazer muitos gols e tomar pouco, né? Mas nem sempre é possível. Mas eu acho que é uma característica nossa mesmo, também, de não se acomodar com o resultado, né? Se for ver os nossos jogos, assim, a gente saiu nos 3 jogos atrás e a gente conseguiu virar. Teve jogos que a gente venceu e não se acomodou, não baixou as linhas, tentou sempre fazer gatilho de pressão, sempre pressionando a bola, sempre sendo uma equipe agressiva, porque a gente tem a característica de posse. Então, eu acho que querer a bola, querer retomar a bola rápido, acho que é uma característica nossa. E pode ter certeza, Batista, com toda humildade, é acaso, tá? Porque nós iríamos empatar com o São Bernardo lá em São Paulo e a gente tomou gol aos 55 do segundo tempo, ou 54 do segundo tempo, no último minuto ali, e teria um empatezinho.
Eu prefiro empatar do que perder, mas eu prefiro ganhar do que empatar. Correto, 22 gols marcados. É o melhor ataque da competição. Tomou 16, tem um saldo positivo de 6. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta. Júnior Rocha é o nosso convidado, hein, Tigrão? É um prazer muito grande a gente poder falar aqui com o Júnior, especialmente, né, numa antevéspera de um jogo tão importante, e falar ao vivo aqui, bater um papo sobre futebol. Primeiramente, um abraço para você, muito obrigado por estar nos atendendo. E a pergunta é um cafezinho pequeno assim, é um chazinho de camomila para você. Você acabou de dizer que o seu time é agressivo, tem o melhor ataque do campeonato, gosta da bola, gosta de jogar e parte para cima. Não tem essa, tomou a bola, vai para dentro, especialmente jogando em casa. Muito bem. Você vai jogar contra um time que tem próximo aí dos 80% de aproveitamento fora de casa. E que, portanto, tem muito mais resultado positivo fora do que no Moisés Lucarelli dentro de casa. E é um time que, até por característica do seu treinador, jogando fora, joga reativamente. Sabendo de tudo isso e mapeando a ponte, você vai manter o seu estilo de ir para dentro da ponte, correndo o risco de deixar para a ponte a alternativa da estratégia do contra-ataque, ou contra um adversário assim, com peculiaridades muito próprias, de repente você dá uma redesenhada na estratégia. Um abraço para você. Ô, Tigrão, prazer falar contigo e baita pergunta, cara. Baita pergunta. Eu vou ser sincero pra ti, diante da parte ofensiva nossa, a gente não muda, sabe? E assim, não é só vai pra dentro ou só ataca, né? E tu sabe muito bem disso. A gente tem uma equipe equilibrada, porque a gente tem tomado gols e assim, a maior parte dos gols de bola aérea, né, de bola parada. A gente tá com essa deficiência aí, tem corrigido, tem melhorado. Até que no jogo em Anápolis a gente correu muito pouco risco. Lá no Náutico a gente tomou o primeiro gol de bola parada. Então a gente tem tomado muito cuidado com isso, sabe que a Ponte Preta é uma bola parada boa. Mas assim, a gente não muda a nossa característica ofensiva, sabe? Eu acho que se a gente gosta de atacar, se a gente gosta, como tu falou, de ir para dentro, se a gente gosta de finalizar, se a gente gosta de criar oportunidades de gol, acho que a gente não tem que mudar, acho que a gente tem que se equilibrar melhor, né? Cuidar esses contra-ataques, sendo inteligente, né? Matar a jogada logo, não deixar essa jogada se criar. Eu acho algumas coisas básicas assim do futebol, mas ofensivamente a gente muda muito pouco. Agora defensivamente sim, dependendo do adversário, a gente tem alguns encaixes, a gente tem alguma marcação especial no setor ali, mas ofensivamente não tem como a gente mudar, sabe? Porque é tão difícil conseguir um padrão ofensivo, de tu conseguir fazer gols, de tu conseguir criar oportunidade. A gente tem criado, tem feito. Então, assim, na parte ofensiva a gente não mexe. Mas, obviamente, né, diante da Ponte Preta, que é para mim, uma das melhores equipes, junto com o São Bernardo e o CSA, as melhores equipes que a gente enfrentou, né? A Ponte nós vamos enfrentar agora, mas o São Bernardo e o CSA foram as melhores equipes que a gente enfrentou até agora, e tem características parecidas, assim, sabe? São times, por quê? Porque são times que têm entrosamento, continuam com o seu mesmo treinador, jogaram estadual junto, a gente vai pegar uma equipe organizada e entrosada. Então, assim, vai ser um grande duelo, né? Um grande duelo mesmo, e a gente recebeu essa informação ali na entrevista hoje também, né? Vai pegar o melhor mandante contra o melhor visitante. Então, quem vir no estádio, né? O torcedor que vir ao estádio aqui, eu tenho certeza que vai vir, vai ver um grande jogo, um jogaço. CH, sua pergunta, Júnior Rocha, nosso convidado de hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Júnior. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção com a gente. Minha pergunta é simples. O que mais lhe preocupa no time da Ponte? Boa noite. Boa noite. Prazer falar contigo também. Como eu estava falando antes, eu acho que é um time que tem um conjunto muito forte. A gente estudando a parte ofensiva da Ponte Preta, muitas jogadas, pode não parecer, mas da câmera, da imagem ampla, a gente vê que usam poucos toques para chegar à frente, sabe?
É um time que se conhece, já tem as suas jogadas ofensivas sincronizadas e organizadas. Pode às vezes não sair, mas tem. Às vezes tem um adversário que neutraliza-os, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o conjunto. É um time bem entrosado, porque já está um tempo junto, com a mesma filosofia de trabalho, metodologia de treino, os caras já estão adaptados, o modelo de jogo do Alberto também. Então, acho que se a gente conseguir neutralizar, né, essas jogadas ofensivas da Ponte, a gente vai ter assim, um embate muito, muito bom, né? E a gente espera um jogo muito difícil, porque talvez, eu até falei na entrevista hoje, poderia esse jogo aqui ser uma final de Série C hoje, sabe? Que estaria bem representadas as duas equipes. Ô Júnior, eu queria fazer uma outra pergunta para você a respeito de um jogador que eu conheço muito bem, do seu jogador, do Thomas. Conheço ele desde 2014, quando eu cobria o Boa Esporte lá no sul de Minas, e o Boa bateu na trave, na última rodada não subiu para a Série A. E para mim, eu falo desde aquela época, né? O Thomas, ele é um cara acima da média. Eu até conversava com o Eli Carlos, que não está mais entre nós, né? Nosso comentarista, era comentarista aqui da Bandeirantes, e ele me falava bastante, olha, o J. Malucelli foi quem emperrou a carreira do Thomas, porque não vendia ele para lugar nenhum. Mas hoje ele é um dos seus principais jogadores, né? Eu queria que você falasse da importância dele pro elenco, porque tem muitos times, até de Série B, que não tem um jogador da qualidade dele. Ah, legal, cara. É boa pergunta também. Na verdade, o Thomas é a nossa referência técnica aqui, né? Ele tem uma bola parada muito boa, muito forte. É um jogador que erra pouco. E tem sido a grata surpresa na função que tem exercido ali. É um jogador que hoje está fazendo médio na parte defensiva ali, na parte ofensiva vira um meia. Ele tem liberdade ali para fazer nossas movimentações. Tem toda a autonomia com a bola no pé ali, porque é um jogador inteligente. E, pô, nossa bola parada... 70%, 80% de sucesso é através dele, né? E muito profissional, muito comprometido com o dia a dia, né? Que é onde tudo acontece. Dia a dia é onde tudo acontece. E ele tem, não falta treino, cara, nunca reclama de cansaço. E tem 30 e poucos anos já, né? Então hoje é uma grata surpresa pela função defensiva que faz e a referência técnica para nós. Baita profissional, cara, baita pessoa, baita caráter. Só temos coisas boas para falar dele. Sobre percentual, a Ponte tem 72,5% de aproveitamento como mandante. E só para a gente finalizar, o Júnior, qual é a folha de pagamento do Caxias? Tá, agora tu me pegou, mas gira em torno de 500 a 600 mil. E você tem conhecimento se essa folha é uma das maiores da Série C ou não? Ah, com certeza não é uma das maiores, tá na média. Ô, Júnior, hoje tá bem longe das maiores aí. Você tem residência fixa onde? Hoje minha residência fixa é em Iracemápolis. Minha esposa é natural de Iracemápolis. Meu filho também mora lá. Inclusive eles estão comigo hoje, final de semana aqui. Mas eu sou natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 30 quilômetros de Porto Alegre, mas hoje eu resido ali em Limeira, né, que é do lado, Iracemápolis é do lado de Limeira. Você Batista. Trabalhou na Inter, né, então acabou fixando residência lá. Antes de trabalhar na Inter, nós já tínhamos fixado a residência ali. E aí, em 2022, a gente não subiu com o Figueirense, eu prometi para a família que se não subisse, eu iria voltar e tentar os clubes ali de São Paulo, para ficar perto da esposa e do meu filho. E aí deu certo, né, a gente acertou com a Inter em 2023 para fazer a Série D, mas montar a base para o Paulistão de 2024. E deu super certo, né? E aí, depois do Paulistão de 2024, que eu passei pelo Guarani ali, peguei um momento ruim do Guarani, mas assim, só tem coisas boas para falar do clube, né? Os profissionais que estão ali, a gente foi, nos dias, né, que a gente teve ali, a gente foi muito feliz. Pena que estive num momento ruim, turbulento, né? Político, mas enfim, faz parte. Ô Tigrão, já estamos na ponta do laço, mas você chamou? Só para dizer que então que o Júnior mora em Bate-Pau. Ah, é isso mesmo. Isso. Iracemápolis é a famosíssima Bate-Pau. Sabe quem que é de Iracemápolis? Elano. É o Elano, né? Elano, Luiz Henrique, Pina, isso. Narigudo, isso. ex-grande goleiro da Ponte.
nos anos Perfeito. 80. Mas, Júnior, Perfeito. você já de passagem, para finalizar de minha parte, já de passagem, você já falou alguma coisa do Guarani, você vinha fazendo um grande trabalho na Inter, tanto é que o Guarani foi lá buscá-lo, aí você veio para o Guarani, a coisa não encaixou conforme a gente imaginava, depois vai para a Ferroviária e sobe com a Ferroviária, agora é líder com o Caxias. Quer dizer, o seu currículo recente aí é dos melhores. Só no Guarani que a coisa não deu o encaixe esperado. Você atribui isso a quê? É o que eu tava falando pra vocês, eu acho que eu cheguei, assim, eu fui no clube certo, mas no momento errado, sabe? É que é ruim falar assim, depois que tu sai ali, obviamente eu tenho minha parcela, né, de não ter dado certo, não tenha dúvida disso, eu sou o mais sincero possível, mas estava vivendo uma guerra política ali muito ruim, muita interferência, querendo tirar alguns jogadores que eram para ser aproveitados, porque o que o treinador faz, né, no dia a dia? Ele trabalha com meritocracia. Então tinha alguns jogadores ali que estavam melhores para ir para o jogo, mas não dava porque estavam rescindindo o contrato, a pressão da torcida fazia com que alguns jogadores não podiam ser aproveitados. Então, assim, ruim, sabe? Foi um momento bem turbulento, assim, mas também eu tenho a parcela, né, não escondo isso. Poderia ter coletado uns resultados melhores, né, para ajudar o Guarani a não cair, mas futebol é isso. Eu espero que um dia ou em momento melhor eu possa estar trabalhando num dos clubes em Campinas que fica próximo da minha casa. Júnior Rocha, ótimo treinador, profundo conhecimento da matéria. Muito feliz em falar com você, um ótimo final de tarde aí. Muito obrigado pela entrevista, viu, Júnior? Eu que agradeço a oportunidade, um prazer falar com vocês, um prazer e um privilégio aprender com vocês e vou estar sempre à disposição. 17h51, final de semana é dia de churrasco no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Todos os sábados e domingos, saboreie um churrasco incrível no almoço self-service premium. Isso mesmo, almoço self-service premium com deliciosas carnes nobres grelhadas, cortes suculentos temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes Estância 92. A partir das 11 da manhã até as 15 horas. Self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo, e tem estacionamento para sua tranquilidade. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Rádio Bandeirantes. Ô Breno, completando aí o noticiário da Ponte Preta, bebê. Bom, Batista, agora falando do time da Ponte, né? O técnico Alberto Valentim fez alguns testes durante a semana. Eu vou passar aqui uma provável escalação com algumas dúvidas. No gol deve ir o Pedro Rocha mesmo, que ele atuou como titular ao longo da semana. Na lateral direita, o Maguinho voltou de suspensão. Na zaga, o treinador deve voltar ao esquema com 3 zagueiros. Wanderson, Emerson, que no último jogo começou no meio-campo, mas agora volta para a zaga, e também o Darley. Então 3 zagueiros. Maguinho na direita, na esquerda é uma dúvida, porque ele testou o Arthur, mas ele colocou em alguns treinamentos também o Kevin. Então existe a possibilidade do Kevin ser o titular no jogo diante do Caxias. No meio-campo, aí são as principais dúvidas do técnico Alberto Valentim. Ele testou o Léo Oliveira no lugar do Dudu, então eu vou colocar a dúvida entre Léo Oliveira ou Dudu. O Luiz Felipe foi testado durante boa parte da semana e esse tem mais condições de ser titular no time da Ponte. O Elvis
também foi testado o Jean Dias no lugar do Elvis, então existe a possibilidade do Jean Dias jogar no lugar do Elvis e daí no ataque sendo mantido a dupla Everton Brito ao lado do Gé. Eu vou passar aqui os pendurados no time da Ponte Preta também, só para os comentaristas terem uma ideia, né? O Darley e o Simon, os dois zagueiros, e o Darley deve jogar, né? O Dudu é a dúvida, ou ele ou o Léo Oliveira, e os dois estão pendurados. O Luiz Felipe deve jogar e está pendurado, e o Lucas Cândido perdeu a vaga na equipe. Agora, por que será que o Lucas Cândido perdeu a vaga na equipe? Porque o Alberto Valentim vai poupar ele ou porque ele não vem jogando bem? Essa é uma incógnita. Vou perguntar para os comentaristas. Já seria uma maneira de poupar um volante? Pelo jeito aí ele vai escalar o Léo Oliveira e o Luiz Felipe. E o Dudu e mais o Lucas Cândido ficariam de fora, já poupando para o derby, já que eles também estão pendurados. Começo com você, CH, como é que vê essa questão? Como é que eu vejo? É o seguinte, os jogadores que estão sendo você sugeridos... vê de óculos, né? Mas eu sei que você está vendo de óculos, mas o conceito... o conceito é um conceito regular, né? Sempre, combinando com o futebol que o time apresenta. Ô Batista, esse meio campo aí com esses dois jogadores não é desprezível não. E tem uma possibilidade de acontecer algo que eu acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo. Luiz Felipe tem entrado bem, é bom jogador. E o Léo Oliveira está pedindo passagem porque o Lucas não está jogando bem. Então talvez eles sejam escalados como titulares para poupar os outros dois, mas tem um risco positivo dos dois jogarem bem e o treinador ter dúvida. Quem eu vou escalar no derby? Os dois que jogaram e venceram o Caxias, por exemplo, ou os dois que eu poupei? Vamos aguardar, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Eu não faria desta maneira, mas se fizer não posso afirmar que está errado. Não, eu só pouparia o Dudu. Agora, se o treinador quer poupar o Lucas Cândido também, tá tudo certo, boa sorte à Ponte. E já deu para perceber claramente aí com as palavras do Júnior Rocha, e pelo que a gente conhece do Caxias, não será uma tarefa fácil para a Ponte domingo em Caxias, Batista. Eu estou falando desde segunda-feira, neste mesmo microfone que o Mais Inteligente, já que tem 4 volantes pendurados, seria usar 2 e poupar 2. Por esse treinamento que o Breno Beretta disse, ele está, talvez, né? É um treinamento, pode ser um despiste também. Mas tudo, o Tigrão, está indicando de que ele vai usar 2 volantes e vai segurar 2 para não correr o risco de perder os 4, hein, Tigrão? Sim. 4 volantes amarelados é dose para mamute, hein? Deus do céu. Os 4 pendurados, 2 cartões. Quais são os volantes titulares dele? Dudu e Lucas Cândido. Quais são os volantes suplentes? Luiz Felipe e Léo Oliveira. Ele não está precisando dar uma observada melhor? Ele vai para um derby. São jogadores que se equivalem? Sim. Lucas Cândido muito técnico, boa canhota, mas pouca mobilidade. Vou comparar aqui o Lucas Cândido ao Luiz Felipe. Luiz Felipe, mais pegada, mais voluntariedade, mais mobilidade e intensidade, mas menos técnico. Num jogo fora assim, onde vai ser voador e rabo de arraia aos 90 minutos, ele é mais indicado do que o Lucas Cândido. Oh, meu Deus, mas ele tá pendurado, aí se eu precisar mexer no derby, eu não vou ter o cara no banco. Mas tá com os 4 amarelados. Não tem pra onde correr. Não tem. Se você fica, o bicho come, e se você corre, o bicho pega. Eles têm que escolher 2. E ele não está querendo observar uma dupla diferente, porque elas se equivalem. Então eu comparei Lucas Cândido com o Luiz Felipe. Muito bem. Eu sou obrigado agora, até por didática,
a comparar Léo Oliveira com Dudu. Diferenças também. Dudu, mais cara de meia, mais técnica e menos voluntariedade e intensidade do que o Léo Oliveira. Dudu é mais técnico. Agora, como o Dudu, de vez em quando, segura com as duas mãos no fio desencapado, descalço, e ainda em cima de um piso de cimento queimado e molhado, úmido, o Dudu tem que ser poupado. Quer dizer, eu sou contra poupar sempre. Não vou ser incoerente aqui e contradizer algo que eu venho dizendo ao longo dos últimos derbys. Mas no caso do Dudu, dá até para abrir uma exceção. Porque a chance do Dudu tomar o terceiro cartão amarelo domingo é imensa, gigantesca. Como são 4 jogadores que se equivalem, e é uma chance extraordinária para que o treinador observe uma formação de volantes diferentes. E, ainda mais, preservando a dupla que ele considera como titular, mas sem cair, muitos são equivalentes, com características diferentes. Dudu mais técnico, Léo Oliveira mais intenso, Dudu menos mobilidade, Léo Oliveira corre o campo todo. E aí, do outro lado, a comparação que eu já fiz, né? Você pegar aí o Lucas Cândido com o Luiz Felipe. Luiz Felipe mais intenso, cobre mais, chega à frente às vezes com um pouco mais de velocidade. O Lucas Cândido passe, cadência, pisa, esfria, vira o jogo, mas não marca, absolutamente não marca, e não tem a intensidade de aparecer como elemento surpresa que tem o Luiz Felipe. Então é muito igual, com características diferentes. Eu acho que dentro da pista dada aí pelo Breno dos testes feitos, que está muito na direção de vermos no banco, vão viajar, se é que já não viajaram, o Dudu e o Lucas Cândido. Precisar lá, tomou lá um vermelho, contundiu, e outro, o risco de tomar o amarelo em 1/3 do jogo é menor do que tomar o amarelo no jogo todo. Então eu acho que ele leva todo mundo, bota os 2 que ele considera titular hoje no banco e começa com uma dupla que também me agrada muito, Léo Oliveira e Luiz Felipe. Bom, são 18h02 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do São Paulo nesta quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, 1-0 sobre o Juventude. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo de Rafael Ferrarese, Arboleda e Sabino, Cedric, Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson, além de Wendel, Luciano e André Silva. Ferreirinha, Enzo Dias, Pablo Maia, Rodriguinho entraram no decorrer do jogo. O time que foi comandado pelo Crespo. Já o Juventude, de Gustavo no gol, Reginaldo, Winker, Angel, Marcos, Paulo e Marcelo Hermes, Kaique, Jadson e Mandaca, Gabriel, Veron, Batalha e Gilberto. A equipe do técnico Cláudio Tencati. O único gol do jogo marcado por Luciano, 39 minutos do segundo tempo, gol que deu a vitória para o São Paulo, 1-0, o tricolor vencendo fora de casa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18:08 até 19:30, Esporte em Debate. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia
e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, e é feita com carnes selecionadas, carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito mesmo. Assada, frita, cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil lá no Satélite Íris, pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 18h11, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Que é César Barão Geraldo, sempre ligado no melhor. Ô, Batista, vocês têm alguma informação aí do caso Paquetá? Porque diz que o julgamento dele ia ser hoje às 14 horas. Poderia ter uma punição pesada. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Sim, o julgamento, aquela questão de apostas esportivas, julgamento estava marcado para hoje, já deve ter acontecido, porque tem a questão do fuso horário com a Inglaterra, mas ainda não tem a informação. O que tem é uma matéria que foi publicada pelo jornal The Times, jornal em inglês, dizendo que o Lucas Paquetá será absolvido. Mas não tem o resultado ainda. Isso é o jornal antecipando o resultado do julgamento. O jornal não falaria desta maneira, cravando de que o jogador será absolvido, se não tivesse fontes seguras para poder colocar tal afirmação. Mas o resultado ainda não foi divulgado. Então, assim que for divulgado, claro, nós estaremos informando aqui pela Bandeirantes. Programação local ou na programação em rede nacional, tá bom? Mais um. Boa noite, Batista, rapaziada aí da Band. Ô Batista, eu queria saber do CH, na verdade não é um questionamento, é mais para entender um pouco melhor a opinião dele, sempre respeitando, claro, mas ele disse que não confia no acesso, não acredita no acesso da Ponte, acredita na classificação para a próxima fase, que aliás está bem encaminhada, né? E creio eu que ele disse isso referente ao futebol jogado pela Ponte até agora, não pela pontuação, até porque a Ponte é a vice-colocada, né? Eu gostaria de saber do CH, então, quais os 4 times que ele acredita que passa essa confiança para ele aí, em cima do que ele viu até agora na Série C, porque, na minha visão, Série C é mais eficiência, mais, né, pontos ganhos aí do que futebol jogado, né? Tá difícil hoje em dia na Série A, a gente vê um futebol bem praticado, imagina na Série C. Então, para mim, eu acho que quem for mais eficiente vai acabar subindo. Então eu queria saber, na opinião do CH, quais os 4 times aí que ele entende passaram essa confiança para ele que vai estar subindo. Abraço. Abraço, Renato Alves. Você foi questionado. Você foi citado em CH. Bom, uma coisa não inviabiliza a outra, né? Evidentemente que a parte estatística de números
ela determina quem vai subir. Só quem fizer mais pontos vai subir. No meu conceito, quando você joga melhor, você está mais próximo da vitória. Nenhum dos dois times de Campinas me passam neste momento. Daqui 5 rodadas eu posso mudar de opinião. Até o que eu vi no presente momento, nenhuma segurança que vão subir. Por isso que eu coloquei aqui e vou repetir. Para mim, o Guarani não classifica e a Ponte não sobe. A não ser que eles mudem dentro do campo. De repente, na próxima fase, a Ponte contrata aí 3 jogadores, o Guarani classifica e sobem os 2. Essa é a minha torcida. Mas pelo que eles apresentaram até agora, não me dão nenhuma certeza. E sobre performance, estou falando em termos de pontuação, o ano passado o Botafogo da Paraíba disparou em pontos. Não subiu. O meu time, o único que eu vejo que tem um pouquinho de organização, é o Náutico do Hélio dos Anjos. Eu não tenho 4 times favoritos. Eu só tenho uma convicção, que o Náutico vai subir. Antônio Flores. Boa noite, CB e equipe. Não está na hora do Valentim dar oportunidade para o volante Rodrigo Souza, que veio do São Bernardo e nunca jogou. Se não entrar agora com 4 volantes amarelados, quando vai entrar? Comentem, por favor. Grande abraço a você e a todos da equipe. O Rodrigo Souza entrou em um jogo, né? Então, não é que ele nunca jogou, ele entrou em um jogo, mas o Breno, Rodrigo Souza estava machucado, não é isso? Mas já está apto. Ele está à disposição do Alberto Valentim, Batista. Provavelmente é que a gente não pode acompanhar os treinamentos, né? Ele vem treinando abaixo dos outros volantes que estão à disposição. Mas certamente, se 1 ou 2 volantes aí tomarem cartão no jogo contra a equipe do Caxias, certamente ele vai ficar como opção no banco de reservas no derby, né? Batista, me chamo Edson do Jardim Proença. Sou ponte pretano da pele até o osso. Aviso o CH que o torneio da cana em São Joaquim da Barra não existe mais. Trabalhei muitos anos na siderúrgica São Joaquim com a família Tuze. Abraços. Oh, que legal, Edson. Tá aí, o CH questionou dia desses, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. E o torneio da cana ainda existe? E eu não soube dar a informação. E o Edson agora está dando a informação, citando o CH, dizendo que o torneio da cana não existe mais. Uma pena. É por isso também que o futebol brasileiro, tecnicamente falando, está em crise. Continue mandando as suas mensagens, 18 e 17, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Bom, estamos em contato com um dos grandes goleiros da história da Ponte Preta, a Ponte que tem uma escola de goleiros, revelou muitos goleiros e um dos principais da história e que jogou muito derby para falar com a gente é o Alexandre Negri. O Alexandre, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Eu acho que falar de derby é falar muito da sua história, né? Bom, Breno, é um prazer muito grande tá tendo essa oportunidade de falar com todos vocês. Né? Um abraço a todos os pontepretanos, né, que vai estar aqui nos ouvindo. Realmente, né, falar de derby é lembrar, né, uma nostalgia muito grande. Né? Eu praticamente cresci, né, e me desenvolvi dentro da Ponte Preta. Então, assim, o derby sempre ficou marcado, né, na minha história, porque, como eu disse, né, dos 12 anos até o profissional, era o que nos movia, né, a motivação que a gente tinha, né, tanto do lado, né, como jogador de futebol, movido pela torcida, a paixão da cidade de Campinas em relação aos derbys. Então, é muito legal estar tendo essa oportunidade de poder falar sobre o derby. Na verdade, Breno, assim, eu sempre falo, né, eu disputei alguns derbys como titular. Esse jogo foi o jogo que mais me marcou pela situação do pênalti, porque para o goleiro é aquele momento especial e por todo o contexto, né? Naquela época, só para relembrar, era o torneio Rio-São Paulo, porém, pela a regra do campeonato, era para cair o pior paulista e o pior carioca. Então nós, com o Guarani, nós estávamos disputando, né? Quem ficaria em último. Essa era a penúltima rodada do torneio Rio-São Paulo. E se o Guarani fizesse aquele gol e eu não pegasse o pênalti, a gente seria rebaixado. Porque o Guarani passaria 3 pontos na nossa frente, jogaria o último jogo contra o Botafogo no Rio e nós jogávamos contra o Palmeiras em casa. Mas aí já não dependia mais da gente. A gente tinha que ganhar o jogo, o Guarani perder. Então, quando sai o pênalti, né? E é uma coisa que marca demais, porque eu tenho muitos amigos pontepretanos e eu tenho histórias, né, de alguns pontepretanos que depois me confidenciaram, que quando sai o pênalti, boa parte da torcida da Ponte que estava lá na outra cabeceira já começaram a descer e ir embora. Porque ficou aquela confusão, demora, né, até que o pênalti seja batido. Então muitos torcedores já estavam indo embora, contando com a derrota e a decepção do provável rebaixamento. Então quando eu faço a defesa do pênalti, a emoção, né, para mim e para a torcida, né, porque foi a esperança, né. Então aquilo marcou muito, né, a minha história com o torcedor da Ponte. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade e técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida.
cuida. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h24, hoje até 19h30, já o sorteio. 4 ingressos para o Wet n Wild, parque aquático, e também um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Os presentes todos para um único ganhador. Entre no canal de vídeos, lá no chat onde o pessoal deixa comentários, tá fixado um link. Clique no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É só por lá, não é pelo WhatsApp. É só no canal de vídeos que você vai concorrer, tá bom? Sabe aquele aroma que invade a cozinha, invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Se você busca uma alimentação saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Neste final de semana, tá a fim de ir para a cozinha, fazer aquele prato especial que você sabe fazer? Então, preste atenção quando chegar na gôndola para comprar temperos. Olhe, veja, observe se a marca é Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Essa é a boa. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Para saber mais, acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h27, informações do Guarani. Bugre que pega o Náutico. Náutico tem a melhor defesa da Série C. Tomou só 6 gols. Informações do Bugre. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos falar sobre o time do Guarani. Já, até segurando a audiência, daqui uns 20 minutinhos a gente vai falar ao vivo com o técnico do Náutico, o Hélio dos Anjos, aqui na Rádio Bandeirantes. Ele está jantando nesse momento, já está em Campinas. Amanhã ele não fica no banco, quem fica é o filho dele porque ele está suspenso. Mas ele está acompanhando a delegação do Náutico nessa partida importante diante do Guarani. Falando do Bugre, hoje pela manhã, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani
teve o último treinamento antes de enfrentar o Timbu. A partida é amanhã, às 5 da tarde. Já eu vou falar dos ingressos para essa partida. E o Guarani deve ter algumas novidades na equipe para enfrentar o Náutico, até porque a escalação contra a equipe do Anápolis não deu certo. A derrota na última rodada, a última segunda-feira. O provável time do Guarani para encarar o Náutico amanhã: de Andrei no gol, Cicinho voltando na lateral direita, na zaga deve mesmo jogar o Rafael ao lado do Alisson. Por que o Alisson jogar? Porque o Alan Santos não treinou durante a semana. Ele teve dores na coxa, foi substituído no intervalo do jogo contra a equipe do Anápolis e não estará à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes que comandou os treinamentos, mas também não vai ficar no banco. Quem vai ficar no banco é o Marcelo Copertino, auxiliar do Marcelo Fernandes, porque ele foi expulso na última rodada. Bom, voltando ao time, na zaga, Rafael e Alisson. Na ala esquerda, o Emerson. No meio-campo, um pouquinho diferente do que eu passei na hora do almoço. O Cadi deve ser mantido como titular. O jogador do Guarani que atuou na última rodada como titular também, mas o Cadi deve ser mantido ao lado do Caio Melo e também do Diego Torres. Aí a dúvida tá entre Isaac, Kelvin ou mesmo Matheus Sarará. Essa é uma dúvida, se o time vai ficar com um jogador de característica mais de armar jogada, mais para frente, como o Isaac, ou mesmo se vai ter um volante de contenção, como o Kelvin e também o Matheus Sarará. Essa hoje, para mim, é a única dúvida do técnico Marcelo Fernandes. E lá na frente, finalmente deve jogar o Mirandinha junto com o Bruno Santos, jogo amanhã, 5 da tarde, para o Guarani, fundamental a vitória. Quer comentar um pouquinho a respeito desse time que eu passei agora, Batista? Já eu falo dos ingressos. Começo com você, Tigrão. Tá aí um provável time para enfrentar o Náutico. O que você achou? Batista, o time tem muitos ous, né? Então tem uma posição aí, uma única posição, tem 3 candidatos. Né, que é uma posição aí de meio de campo ou de fechamento do ataque. Eu, se fosse ele, então não dá ainda para dizer eu acho que tá certo ou tá errado, eu acho que vai dar certo ou vai dar errado. Como eu disse, quando saiu o time oficial lá em Anápolis, na segunda-feira, eu disse, tomara que eu esteja errado, mas não gostei, tem tudo para não dar certo. Aqui tem muitos ous ainda, muitas dúvidas. Eu escalaria num 4-4-2, povoando o meio de campo. Claro que o Diego Torres tem que continuar no time. O Sarará era titular, não há motivo para ter perdido a posição. O Kelvin, né? E aí fica uma vaga aí, em branco, né? Fica uma aí, com 2 ou 3 opções. A zaga não tem erro. Não acredito na presença do Alan Santos, não. É problema muscular, não treinou a semana toda, deve ficar fora, é essa defesa mesmo que o Breno colocou, inclusive com os 2 laterais, com a volta do Cicinho desde o início. Me parece que foi um equívoco a presença dele no banco lá em Anápolis, com o Emerson Barbosa do lado esquerdo. Então é muito cedo ainda para dizer, vai dar certo, tá certo, é o melhor time que ele tem para escalar. Eu escalaria num 4-4-2. Com a dupla ofensiva pela primeira vez desde o início, com o Miranda e com o Bruno Santos. É o que eu faria, Batista. E você, CH, esse time aí provável com muitos ous, quem é que você definiria nesses ous aí para enfrentar o Náutico? Bom, em primeiro lugar, só 2 zagueiros. Em segundo lugar, o Mirandinha ao lado do Brunão na frente. E 4 no meio. E esses 4 seriam Cadi, Sarará, Caio Melo e Diego Tavares. Lateral direito, Cicinho, esquerdo, Emerson. E na zaga, é isso que o Breno falou mesmo. Tem muito segredo não. Amanhã é muito da concentração que vai valer, muito da disciplina do time.
de entender realmente. A mobilização eu achei que ia ser contra o Anápolis. Por esse ou por aquele motivo não aconteceu. Se o time não se mobilizar agora contra o Náutico, o que já é difícil vai ficar quase improvável, né? Encaminhado para não conseguir classificação. Então vem aí um time, como você destacou, que tem como principal característica sua arrumação defensiva. É a melhor defesa do campeonato. Então, para conseguir furar essa defesa do time do Hélio, o Guarani vai ter que ter muita competência, rapidez, precisão, entre outras coisas, para ganhar o jogo. É um teste de fogo. Ganhou, fica tudo bem. Perdeu, fica muito complicado, Batista. O Breno vai continuar falando do Guarani, mas antes eu tenho um recado importante para você. É isso mesmo, você que está nos acompanhando aqui no programa. Tem um recado para você daqui a pouco. Agora, 18h34, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa Sul-Americana. Ontem o Atlético Mineiro garantiu vaga na próxima fase da competição ao derrotar o time do Atlético Bucaramanga da Colômbia nos pênaltis. Perdendo o tempo normal por 1-0, o mesmo resultado da ida, mas nos pênaltis o Galo se classificou. Vai pegar agora nas oitavas de final o Godoy Cruz, outro classificado brasileiro. Aliás, este já estava classificado de forma direta. O Fluminense vai pegar o América de Cali da Colômbia. Os jogos serão no mês de agosto. Destacando agora o Campeonato Brasileiro, ontem no fechamento da rodada, jogando fora de casa, 16ª rodada, o São Paulo venceu o Juventude por 1-0, gol de Luciano e subiu na tabela de classificação. A 17ª rodada começa amanhã, 6h30, com Fortaleza e Red Bull Bragantino. Amanhã também tem Sport, Santos, Botafogo e Corinthians. Além de Mirassol e Vitória, 9 da noite tem Palmeiras e Grêmio. Já no domingo, 4 da tarde, São Paulo e Fluminense. O líder Cruzeiro encara o Ceará. Tem ainda Bahia e Juventude, Inter e Vasco, o Flamengo encarando o Atlético Mineiro. São os jogos, portanto, desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Já pela Série C, com os times de Campinas em ação. Amanhã, 5 da tarde, quem entra em campo no Brinco é o Guarani, recebendo o time do Náutico. No mesmo horário tem Floresta e ABC. Amanhã também Londrina e CSA, Retrô e Ipiranga. Domingo tem Caxias e Ponte Preta, o líder contra o vice-líder. 4h30 a bola rola no sul do país. Domingo também tem Figueirense, Anápolis, Itabaiana, Ituano, São Bernardo e Confiança. Na segunda-feira, Tombense e Maringá, Botafogo da Paraíba e Brusque. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h39, já o sorteio, mas dá tempo ainda de você participar. Mande a sua participação lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, você vai encontrar um link. Clique no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O sorteio será daqui a pouco. São 4 ingressos para o Wet n Wild Parque Aquático e mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida, a tecnologia, para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E nessa hora, o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Men, uma clínica completa e especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que tá tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então anota aí o telefone, 19 é o código de área e o número 997877603. Vou repetir, 997877603. Chama no WhatsApp, entre em campo com a autoestima de artilheiro. Prime Men, onde o homem vira o jogo. Vamos lá, Breno, seguindo aí com o noticiário do Guarani, que pega o Náutico, partida marcada para amanhã, às 5 da tarde, com transmissão em dose dupla. Roger Williams, aqui na Rádio Bandeirantes, estará narrando e eu vou narrar na tela da Band, de graça, TV aberta e também no Band Play. Baixe o aplicativo e você terá o jogo de graça em todo o Brasil. Isaí Breno.
Bom, Batista, sobre os ingressos, né? Prometi falar sobre os ingressos para esse jogo. Aliás, agora há pouco na entrevista que nos concedeu o técnico Júnior Rocha, técnico do Caxias, ele falou justamente a respeito da importância da atmosfera de estádio. Ele até citou, para quem não acompanhou, para quem está ligando o rádio agora ou acessando o YouTube agora, que lá em Caxias a média tem dado de 3 a 5 mil torcedores. É a média que tem dado aqui em Campinas, né? Tanto no estádio da Ponte quanto no estádio do Guarani. Mas é claro que é muito importante amanhã para o torcedor do Guarani esse jogo e é importante o torcedor comparecer. Ingressos num valor muito bom mais uma vez, R$20 o preço de arquibancada. Qual arquibancada? Arquibancada de entrada do Brinco, né? A cabeceira sul, R$20,10 a meia entrada. Tobogã, R$20 e também 10 a meia entrada. O tobogã, a parte inferior, R$40,20 a meia entrada. A vitalícia, R$60,30 e a cabeceira norte, que é a cabeceira dos visitantes, onde ficará a torcida do Náutico, R$20,10. Lembrando, torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada. Então, no setor mais barato de arquibancada, atrás do gol de entrada ou no tobogã, R$10 com a camisa do Guarani. E o sócio campeão pode levar um convidado, ou seja, um convidado de graça, o sócio campeão pode levar. A expectativa é de um bom público. Sábado, 5 da tarde, horário excelente para a prática do futebol, para o torcedor acompanhar. Uma expectativa de pelo menos 5 mil torcedores para empurrarem o Guarani. Afinal de contas, é um jogo importante que vale para o Guarani ficar próximo do G8 ou, quem sabe, por uma combinação de resultados, entrar nesse G8. Eu vou repassar a escalação do Guarani e daqui a pouquinho o Hélio dos Anjos estará com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. A provável escalação do Guarani, que vai ter o Marcelo Copertino no banco, Andrei no gol, Cicinho voltando na lateral direita, na zaga o Rafael e o Alisson, já que o Alan Santos está com dores na coxa, não treinou durante a semana, e na esquerda o Emerson. No meio campo, Cadi, Caio Melo, Diego Torres. Aí a dúvida entre Isaac ou Matheus Sarará, ou mesmo o Kelvin, e lá na frente o Mirandinha ao lado do Bruno Santos. Esse é o provável time do Guarani. Batista. Hélio dos Anjos, na sua escuta. Agradecendo o Hélio dos Anjos pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. O time do Náutico que chegou hoje, né, já está concentrado para essa partida. Ô Hélio, eu gostaria que você falasse desse momento do Náutico, você que é um dos treinadores mais experientes aí do futebol brasileiro, passou por vários clubes e clubes de massa, e você tem uma identificação muito grande com o Náutico, né? É a sua 5ª passagem pelo Náutico, você que já conquistou acesso com o Náutico para a Série A em 2006, e só mais um detalhe emendando a pergunta, tem gente que não se lembra, mas você já foi técnico do Guarani, teve uma curta passagem no Guarani em 2001, né? Um abraço, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Prazer novamente estar com vocês. Realmente, em 2001 eu passei rapidamente no Guarani, antes de ir para o Vasco, e depois voltei, né, para a Ponte Preta, né? E essa passagem na Ponte, que nos marcou bastante, em função de tudo que foi alcançado em termos de trabalho. Então, hoje estamos muito felizes de estarmos aqui novamente. Vamos fazer um jogo que eu tenho certeza vai ser um jogo muito difícil contra o Guarani. Batista ao vivo conosco, o técnico Hélio dos Anjos. Ô Hélio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, atendendo gentilmente aí a nossa reportagem. Você que está na concentração, né? Já está de barriga cheia, já jantou gostosamente. Então agora nós podemos bater um papo aqui sobre o futebol. Você não estará no banco, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O que você acha dessa lei do futebol, que é uma novidade? Há pouco tempo o treinador não cumpria
suspensão. Só o jogador. De um tempo para cá, o treinador começou a cumprir suspensão também. Abraço para você, muito obrigado, viu, Hélio? Igualmente. Olha, eu acho tudo muito normal. Normal, não vamos criar nenhuma polêmica com essas questões de suspensão. Normalmente, muitas vezes também a gente excede no calor dali do jogo. Esse jogo agora, o último, eu sabia que ia acabar acontecendo o cartão. Com 30 segundos de jogo, o árbitro já foi no meu banco me chamar a atenção. E eu não sei por quê. Você está entendendo? Porque com 30 segundos de jogo, ele chamou minha atenção, falou que ele ia ficar cuidando de mim. Mas eu não posso parar de trabalhar do meu jeito em função de uma certa pressão da arbitragem. Tudo tranquilo, tranquilo. Eu tenho o Guilherme para fazer as minhas vezes lá na beira do campo. Nós trouxemos o nosso outro assistente para ficar lá junto com ele. E eu vou fazer a palestra aqui de hotel e depois não vou participar mais do jogo. Vamos lá, Tigrão, Hélio dos Anjos, o nosso convidado para participar aqui do programa está na sua escuta. Opa, prazer muito grande a gente voltar a falar com o professor Hélio, que realmente mora no coração do torcedor da Ponte, está na história. A Ponte tem grandes participações em finais de campeonato e times memoráveis ao longo da sua história e muitas vezes chegando ao vice-campeonato, mas títulos a Ponte tem pouco. E coube ao Hélio um desses privilégios, né? E o mérito foi todo dele de ser campeão com a Ponte agora muito recentemente, né? Quando a Ponte tinha caído e com o próprio Hélio, ele bancou, ele segurou o samba, tinha propostas, tinha talvez até na época uma visibilidade maior nas propostas que ele havia recebido, mas ele falou não, caiu comigo, vou subir com esse time. Ficou aí, subiu com o time e ainda ganhou o título. Então tem uma passagem realmente muito marcante e está no coração do torcedor da Ponte e na história da Ponte. E, professor, o senhor está aí daqui a bem pouco tempo apagando 70 velhinhas. Eu queria te fazer uma pergunta fora do âmbito do jogo. Até porque o jogo aqui, ninguém vai falar, vou jogar assim, vou jogar assado. Eu acho que o ponto fraco do Guarani é esse ou aquele. Porque, nós estamos a poucas horas da partida. Queria falar da tua carreira, bem próxima aí de apagar, como eu disse, as 70 velhinhas. O que mais te motiva para ter toda essa intensidade, para deixar todo o conforto e luxo lá do seu imóvel, da sua residência lá no Jurerê Internacional, que é um verdadeiro paraíso, lá em Florianópolis? O que mais te motiva para se manter assim, para continuar firme? Seria o seu amor pelo futebol ou o imenso prazer e satisfação de trabalhar com o seu filho? Ou um misto de tudo isso? Olha, sinceramente, cara, é um misto de tudo isso. É um misto de tudo isso. Você entende? Eu acho que a participação dele comigo naturalmente fez eu resolver também prolongar um pouco mais a minha carreira. Eu sempre falo com meus amigos que o que eu tenho é necessidade do futebol, né? Não é questão financeira, não é nada disso. É a necessidade do futebol para você viver, para você estar bem com você, para você fazer aquilo que você faz, né? Envolvimento desde praticamente dos 17 anos de idade. Então, isso é o que me motiva. O que me motiva também é me cercar de pessoas boas, de profissionais competentes. Então, tudo isso está sempre me dando um prazer muito grande. Esse prazer e essa forma tão intensa de trabalhar, todo mundo conhece e sabe que eu sou assim em todos os clubes. Eu procuro me entregar ao máximo e também procuro sempre trabalhar sério para entregar resultado. Então, a minha felicidade hoje é ter saúde, é ter disposição e é ter motivação, como você frisou, hoje aos 67 anos de idade, com a mesma motivação que eu tinha quando eu iniciei aos 27 para 28 anos de idade no Joinville, em Santa Catarina. Isso em equipes profissionais.
Vamos lá, CH, sua pergunta ao Hélio dos Anjos, o nosso convidado de hoje. Boa noite, Hélio. Muito bom estar falando novo contigo. É uma satisfação muito grande. E eu tenho colocado aqui, Hélio, eu assisti todos os times jogarem, que dentro os 20 times, eu acho que o seu time é mais arrumado do que os outros. Eu não acho que o campeonato tecnicamente seja bom, não é isso que eu estou dizendo. Mas você encontrou, né, dentro da sua arrumação tática, das escolhas que você faz, eu entendo que você achou o equilíbrio defensivo. Você acha que eu estou certo ou eu estou delirando, Hélio? Boa noite. Boa noite. Bom, amigo, eu acho que o fundamental para você ter uma equipe forte é você adquirir o equilíbrio, né? O equilíbrio defensivo, ele tem uma conotação numa competição de regularidade, porque a verdade é essa: se você tomar menos gols do que partidas feitas, fatalmente você vai estar com uma boa colocação. Mas nós também não fugimos, mesmo com essa questão técnica, defensiva, e comigo foram em 12 partidas, que eu dirigi 12, tomamos somente 4 gols e 1 de pênalti. E eu deixo bem claro que não mudei em nada a minha filosofia, o meu modelo de jogo, né? Um time intenso, procurando sempre, marcando pressão lá na frente, para trazer e procurar colocar o adversário longe do nosso gol, né? E a gente próximo do gol do adversário. Nós estamos agora sincronizando melhor a parte ofensiva da equipe. Não que nós nós estávamos sempre criando bem, mas nós estávamos com algum problema. A vinda do jogador, principalmente o Lucas lá do Cuiabá, me deu uma alternativa de viabilizar a equipe ofensivamente de outra forma. Eu acredito que nós estamos, nesse momento, com uma equipe equilibrada, com uma equipe que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas, acima de tudo, já tem uma consistência de buscar resultado, né? E, acima de tudo, você almejar uma das 8 vagas, né? Nós chegamos com um grupo totalmente formado. Eu acho que a obrigação de um treinador é recuperar o grupo, primeiramente, e depois você fazer as contratações necessárias, né? E está sendo feito isso com muito equilíbrio. Eu acredito que a gente está num momento de uma equipe equilibrada, mas muito longe de uma equipe imbatível, de uma equipe maravilhosa, nada disso. Nós temos a consciência que, para chegar a uma das 4 vagas da Série B, nós vamos ter que melhorar muito ainda. Ô Hélio, você falou de equipe equilibrada, né? Eu gostaria que você falasse justamente a respeito do equilíbrio da Série C, até porque a gente vê aqui em Campinas, a Ponte está em segundo lugar e muitos torcedores reclamam, olha, a Ponte não está jogando bem, né? E os times que estão lá em cima, muitas vezes não estão jogando tão bem, e os times que estão um pouco abaixo conseguem ganhar desses times, né? A gente vê esse equilíbrio muito grande. O próprio Anápolis, que estava em último lugar, ganhou do Guarani na última rodada, que estava lutando pelo G8. Como que você vê o equilíbrio da Série C e essa diferença que vai pintar na próxima fase também de um campeonato completamente diferente? Olha, a gente está vendo muito jogo físico, né? Algumas equipes com as suas características totalmente defensivas e está ganhando, está classificado entre os 8, né? Outras equipes com características mais ofensivas, que está buscando a autoafirmação, como é o caso do Náutico. Nós estamos conseguindo entrar entre os 8 a 3 rodadas atrás. E a gente vê, por exemplo, a Ponte, que praticamente passou toda a temporada da Série C entre os 8. E nós somos equipes totalmente diferentes em termos de modelo. Tá? E a gente está vendo o crescimento do Figueirense, que é outra equipe com características bem ofensivas, muito ofensiva, e está começando a aparecer, e passa a ser postulante, porque, além de tudo, tem camisa para a divisão, para a série, né? O Caxias é uma equipe que impressionou muito, e por isso mesmo está muito bem classificada, né? Já está praticamente classificada, mas uma equipe voltada também
para uma intensidade grande e um jogo muito físico. Um jogo muito físico. O próprio Floresta, que é um time com características semelhantes ao da Ponte, por exemplo, também está entre os 8. Né? E para mim a surpresa foi o declínio do Maringá, porque vinha com uma equipe com características ofensivas, desenvolvendo um modelo de jogo que ninguém no Brasil praticamente desenvolve, que é a marcação homem a homem, campo todo. Ela, para mim, surpreendeu agora negativamente em função que o aproveitamento não está sendo tão bom. E se a gente começar a citar, nós citamos o próprio São Bernardo, que é uma equipe equilibrada, que é um misto de equipe defensiva e ofensiva. E esse equilíbrio vai acontecer. Agora, eu acredito que na próxima fase nós teremos jogos muito bons, mais jogos, acima de tudo, de resultado. Porque de 4 classifica 2 de cada grupo, você sabe que o aproveitamento de 50% praticamente pode te colocar na Série B. Então, a gente sabe que esse jogo de equilíbrio, de não perder fora de casa, de fazer o pontinho dentro de casa, vai acontecer. É uma divisão que ela está melhorando ano a ano. Eu disputei em 2023, eu estou achando essa mais competitiva e mais equilibrada. E nós vamos ter aí, eu acredito que, tomara que as equipes de camisa, de tradição dessa divisão, retornem para a Série B, porque naturalmente merece, e o próprio torcedor merece pela força de camisa que algumas equipes têm. Hélio dos Anjos, o nosso convidado especial de hoje, falando do jogo de amanhã, 5 da tarde, Guarani Náutico, que a Band TV transmite, TV aberta, de graça para o torcedor acompanhar, tanto o torcedor do Guarani quanto o torcedor do Náutico, mas também todos aqueles que gostam do futebol. Para finalizar, Hélio, você perdeu 2 titulares por cartão amarelo. Tomaram o 3º cartão, volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges. Você já definiu os substitutos? Sim, já estão definidos. Inclusive, temos que salientar que o Hélio Borges fez o primeiro jogo como titular comigo nessa última partida e tomou o 3º cartão amarelo. Então, o jogador que vai entrar no lugar dele vinha sendo titular durante praticamente todos os jogos que eu dirigi. Nós optamos pelo Hélio nessa última partida, né? Mas vai retornar o jogador que vinha jogando. E outra coisa, no lugar do Igor, é o jogador do equilíbrio da equipe que vai entrar. É o jogador que é o exemplo, que é o jogador referência, é um dos capitães, tá entendendo? Então, isso aí já é definido que quem joga é o Auremi, que vocês conhecem muito bem aqui, e é um jogador hoje que é referência dentro do grupo e nós não vamos sentir, não. Eu não lamento a ausência de jogador, porque é assim a nossa vida, né? E acima de tudo, todos estão preparados. Bom, o Auremir, então, no lugar do Igor Pereira, e quem entra no lugar do Hélio Borges? Eu confirmo amanhã, porque eu vou fazer uma palestra agora, eu vou sair daqui, eu tenho uma palestra com eles, e é aí que eu vou oficializar essas situações. Se vocês olharem aí no geral da competição, dá para vocês até descobrirem, eu tenho certeza que vai acabar acontecendo, mas Tá tudo bom, bem. então. Ô Hélio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Nós gostamos muito de bater papo com você. Você deixou, como disse agora há pouco, o Tigrão um legado, uma trajetória de muito sucesso aqui no comando da Ponte Preta, com um título, né? Há muito tempo que a Ponte não ganhava um título e é muito bom ouvi-lo novamente. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço a todos, foi realmente também, tenho muito a agradecer à Ponte Preta, foi um marco na minha vida esse título, o carinho do povo, né? O carinho dos pontepretanos, sempre dando uma força muito grande pra gente, independente da gente hoje não estar trabalhando na Ponte. E eu quero mais a felicidade de todos, um abraço, prazer falar com vocês.
Abraço, muito obrigado. Tá aí o Hélio dos Anjos falando conosco aqui na Bandeirantes, o jogo de amanhã. Batista. Guarani Náutico, oi. Não, só para confirmar, desculpa te interromper, só para confirmar deve ser o Kelvin, que ele não quis falar, mas o provável Náutico já vou passar. Muriel, que é o irmão do Alisson, né, goleiro da seleção brasileira. Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes. O Auremir, que jogou muito tempo no Guarani, que ele citou, né, o Marco Antônio, o Lucas Cardoso e na frente o Vinícius, o Kelvin e também o Paulo Sérgio. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Então vamos ao tema 1. Apesar dos pedidos da torcida organizada, o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, não cogita renunciar ao cargo. O dirigente se diz inocente nas acusações que lhe são imputadas e promete lutar até o fim para retornar ao comando do clube. Daqui a 2 semanas ocorrerá a Assembleia Geral de Sócios, na qual será decidido se Augusto Melo sofrerá um impedimento ou se retornará à presidência. Ele está afastado do cargo desde 26 de maio, por decisão do Conselho Deliberativo, em protesto realizado no Parque São Jorge. Na última quinta-feira, líderes de torcidas organizadas subiram o tom contra o Augusto Melo e pediram que ele renuncie. Pauta 2. Depois de semanas de negociações, o lateral direito Wesley do Flamengo será vendido para Roma. Ele aguardava apenas a liberação do rubro-negro e já estava acertado havia algum tempo com os italianos. O jogador esteve no Ninho do Urubu nesta sexta-feira para se despedir dos companheiros e nem sequer treinou com o grupo. O Flamengo liberou o lateral de 21 anos depois de acertar a contratação de Emerson Royal. O Wesley vai para Roma em transação de 25 milhões de euros fixos, 161,4 milhões de reais, mais 5 milhões de euros, 32,2 milhões de reais em metas. Gustavo Scarpa, pauta 3. Gustavo Scarpa e Lianco admitem desentendimento e afirmam que está tudo resolvido. Meia e zagueiro entraram em atrito nas redes sociais em dia turbulento na cidade do Galo. Scarpa foi um dos jogadores vaiados na partida de ontem contra o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana. Após a classificação
o Meia publicou um texto nas redes sociais falando sobre o momento que tem vivido no Atlético e reafirmou que está fechado com o clube. Vamos lá, Tigrão, começo com você. Qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa ida, essa transferência do Wesley para a Roma. O Wesley, 21 anos, né? Um jogador promissor, viu? Eu, desde as primeiras vezes que vi, quando ele subiu para o time de cima do Flamengo, eu falei, poxa, jogador diferente, arranque, velocidade no apoio, firme na marcação, mas bastante impetuoso quando passa do meio-campo. E aí o Flamengo está trazendo o Emerson. O Emerson foi revelado pela Ponte, todos se lembram. A Ponte deve até meter a mão numa grana aí que vai ajudar, claro, com aquele negócio do direito de clube formador e tudo mais. Mas são jogadores de características diferentes, né? Enquanto que o que está saindo, né, Wesley, é um jogador mais de velocidade, de arranque, de chegada ao fundo, um jogador mais intenso do ponto de vista da mobilidade, da movimentação em campo. O Emerson é um jogador mais de jogar com a bola no pé. Também é um jogador muito forte fisicamente, um jogador que também apoia, mas ele é mais cadenciado. Ele é um jogador mais de toque, mais de tocar, sair, fazer 1-2. Não é o jogador de sair arrancando com a bola, dar o tapa na frente para ele mesmo e ir buscar na linha de fundo, como é o caso do Wesley. E aí essa é uma curiosidade que eu tenho. Não tenho dúvida nenhuma de que o Wesley vai fazer um grande sucesso na Itália e vai continuar sendo convocado para a seleção brasileira, até porque é uma posição muito carente dentro do futebol mundial e especialmente no futebol brasileiro. Agora, o Emerson Royal, pelo elenco que tem o Flamengo, e gosto muito do futebol do Emerson, mas ele vem para substituir um cara que realmente chegou à seleção brasileira com 20 anos, que está indo para um grande clube da Europa com 21 anos e que é um dos ídolos da torcida do Flamengo. E pelas últimas aparições que vi do Emerson, tanto em clube como em 2 ou 3 oportunidades que ele recebeu na seleção brasileira, eu não gostei. Sinceramente, não gostei. Achei que o Emerson não vivia, nas últimas vezes que o vi, e não faz tempo, não vivia um grande momento, nem técnico e nem tático. Às vezes, não se encontrando direito numa faixa de campo definida para jogar. E aí fica essa curiosidade. A torcida do Flamengo, com a cobrança e a régua lá em cima, né? Numa prateleira muito alta do Wesley, terá qual expectativa com o substituto que está chegando aí, o Emerson Royal? Um outro Wesley, um jogador alternativo, como vai ser essa adaptação? Eu, a princípio, vejo, pelo menos na transição, uma dificuldade muito grande, dias de dificuldade para o Emerson Royal no Flamengo. De qualquer forma, é um grande jogador, boa sorte para ele, mas me parece que nesse momento a prateleira do Wesley está um pouco acima daquela que será ocupada pelo Emerson Royal no Flamengo. Flamengo que também contratou Samuel Lino. Acertou com o Atlético de Madrid, sacramentou a negociação por 24 milhões de euros, divididos entre 22 milhões fixos e mais 2 milhões em bonificações por metas. Agora, pegar essa mania, né? É o negócio da moda atualmente. Um valor fixo e mais um bônus por metas alcançadas. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Esse mimimi entre Gustavo Scarpa e o zagueiro Lianco, quero falar do Atlético Mineiro, tá resolvido, beleza, tranquilo, mal entendido, só que eu assisti a partida inteira ontem do Atlético Mineiro jogando contra o Bucaramanga.
E o Atlético não perdia em casa há 24 jogos e perdeu no tempo normal. O Atlético no jogo de ida pela Sul-Americana ganhou de 1-0 do Bucaramanga. E ontem o time visitante acabou devolvendo 1-0. Foi para os pênaltis e o goleiro Everson foi o destaque, né? E o seu Scarpa chutou bola na trave. Por que eu estou falando disso para comentar o mimimi dos dois na internet? Porque boa parte do jogo, e o Atlético amassou o Bucaramanga, teve pelo menos umas 10 oportunidades para, no tempo normal, fazer um gol. Só que não teve competência de fazer. Por isso a partida foi para os pênaltis. Mas em vários momentos, a torcida vaiou de maneira muito incisiva o Rony e o Scarpa. O Rony e o Scarpa. Então, aquilo que nós tínhamos de impressão está se concretizando. E o que é? Alguns jogadores, não vou citar nome, está subentendido, não é? Não sei se vão sair, mas que estão com um clima muito pesado no Atlético, principalmente com a torcida, estão. E você, Breno, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar sobre o Augusto Melo e essa crise interminável no Corinthians, até porque a torcida do Corinthians fez protesto, colocou coroa de flores nesse protesto. Coroa é igual quando alguém morre, fizeram coroa de flores para o Augusto Melo. A crise é interminável no Corinthians, né? Há necessidade de uma auditoria independente no Corinthians o quanto antes. Não só para a gestão Augusto Melo, para as outras gestões também. Essa situação do Duílio, que apareceu recentemente, do André Sanches, que também apareceu recentemente, tudo no Corinthians é obscuro. E veja só, né? Só para completar, essa situação do Memphis Depay. Imagina como está a cabeça do Memphis Depay para os próximos jogos, sabendo pela imprensa que ele está sendo avaliado e que o contrato dele pode ser rescindido. Acha que ele vai se doar e se matar nos jogos pelo Corinthians, os próximos jogos? Claro que não, né? São 19h15. Em 1 minuto eu vou fazer o sorteio. 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Mas antes eu quero falar do Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025, Série C, Estádio Moisés Lucarelli, 2 de agosto, às 17 horas. Derby 210, acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes, com a equipe esportiva de maior audiência no interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. O WhatsApp 19997877603, Clínica Prime Man. Vamos ao sorteio, são 19h16. 4 ingressos para o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Eduardo Franco de Camargo Neto. Parabéns, 19, o código de área e o número 99797 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Eduardo Franco de Camargo Neto tem até o dia 30 para retirar aqui na recepção da Band, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 a 1 e das 14h30 até as 17h30. Até o dia 30 deste mês, 30 de julho, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza,
2.799, no Jardim São Gabriel. É na saída para Valinhos, onde tem um monte de antena. Aqui tem a sede principal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na recepção, é só dizer que veio retirar os presentes que ganhou da Rádio Bandeirantes. E muito obrigado para todos que participaram. Só um ganha, mas, fala a verdade, é legal participar assim, gera a expectativa de concorrer. Muito obrigado a todos. Ouvinte no ar, mais um. Batista, boa noite. É o Fernando de Vinhedo. Dá um abraço aí, todo mundo da equipe aí. Dá os parabéns aí pro Beretta. Parabéns aí pela banda aí, ter adquirido o rapaz aí, ó. O cara é bom, hein? Ele esmiuça mesmo os times aí, vai atrás das notícias. Só tá faltando ir lá no Campo da Ponte pra ver aquelas coisas que deixaram do passado. Um abraço. Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan, mais um. Boa noite, amigos. Beleza? Aqui é o Rogério França. Batista, uma pergunta. Eu acompanho o programa na medida do que eu posso, né? Temos alguma atualização sobre o assunto SAF Guarani? Foi cogitado aí que o Graziano estaria vendendo o São Bernardo, uma junção com a Água Santa, e de repente, definitivamente, entrando na parada de assumir esse trabalho no Guarani. Precisamos de uma saída urgente aí. Só essa jogada aí serviu para tirar só o Guarani do zona de rebaixamento. Mas para voo mais alto, precisamos de mais injeção. Boa noite, um abraço. Boa noite, um abraço. O Breno fez essa pergunta ao presidente Rômulo Amaro. O que é que o presidente respondeu? O presidente respondeu o seguinte, Batista, que ainda depende de aprovações, é claro, de sócios e também de conselheiros. Não deu data, mas pode ser que saia ainda esse ano a SAF. E que o Graziano, é claro, é um dos interessados, mas somente depois de aprovada a SAF no Guarani é que o clube vai começar a receber as propostas, mas que realmente um dos principais, se não o principal interessado, é o Graziano. E daí ele vai ter que se desfazer, vender o São Bernardo para comprar o Guarani, porque ele não pode ter duas SAFs por lei. Abimael Costa, CB, hoje é dia do motorista. Manda alô aí para os meus parceiros motoristas de ônibus, urbano, fretamento e rodoviário. Empresas VB, Itajaí, Unicamp, Campbus, Cometa, mais conhecidos como Chapéu de Bico. Tigrão viajava muito de busão da aviação Cometa. Depois que comprou o carro, não mais usou o Cometa. KKKKK. É verdade. Costa. É verdade, Abimael, é verdade. Viajei muito, mas muito de Cometa, daqui para São Paulo e também daqui para o Rio de Janeiro. E olha, era muito bom, viu? E daqui para Poços de Caldas também. Eu tinha lá, São Paulo e Rio era trabalho. E Poços de Caldas, a gente tinha um amigo lá que era administrador de uma grande fazenda ali na região de Poços. E a gente ia de Cometão até Poços para passar finais de semana lá, pescando. Depois ia nos bailinhos, na fazenda, uma delícia. Que saudades. Cometa, até hoje aí no ar. E hoje, com uma frota renovada, às vezes a gente tá na estrada e passa cada Cometa espetacular, moderníssimos. Sem fazer nenhum comercial gratuito aqui, mas é uma empresa que para nós aqui do estado de São Paulo tem uma presença marcante e de muitas recordações. E hoje ainda com muita atividade no mercado. Cometa que fazia daqui em São Paulo em 8 minutos com trânsito pesado na Marginal.
Del Vecchio ligado aqui na Band e no comentário do Tigrão, que foi simpático com o Emerson. Flamengo fazendo uma besteira enorme em trazer o Emerson Royal. Nunca jogou nada, fraco em todos os quesitos. Abraços, Del Vecchio. Fincou o punhal aqui no Emerson Royal. Eu fui simpático, mas eu falei que a prateleira de um e de outro, do que está saindo e do que está chegando, estão bem distantes, né? A do Wesley muito acima. Veja como são as coisas, né? O Wesley vendido por 25 milhões e o Emerson Royal comprado por 28 milhões. Suekazu Mizukami é o Roberto japonês, para facilitar a coisa. Batista e equipe, vocês sabem me dizer o regulamento da segunda fase entre os 8 colocados? Sim, diria Edu Pinheiro. Grupo B, primeiro, quarto, quinto e oitavo colocados na primeira fase. E o grupo C, segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados. Na tela da Band, nós estamos colocando e vai ser assim até o final da fase. Sempre no pós-rodada, os grupos, né? Se o campeonato terminasse exatamente naquele dia ou naquela rodada. Então, no programa Os Donos da Bola, segunda-feira tem. Vamos colocar lá os grupos. Segunda-feira, não sei, tem jogo segunda ou não? Tem jogo segunda da Série C. Se tiver jogo segunda, é terça. Que daí tem que esperar completar, né? Para ter o fechamento da rodada. Em 2 jogos ele falou do regulamento. Então será na terça, tá? Que a gente vai colocar lá os grupos. Aí é a composição dos grupos, né? Tá no laço. Mas o regulamento vai jogar dentro dos grupos, serão 2 quadrangulares, como você citou aí. E aí serão 6 jogos. Dentro do grupo, todo mundo contra todo mundo, ida e volta. Os 2 primeiros de cada grupo já estarão na Série B do ano que vem. E agora na lata. Responde na lata. Torcida organizada do Corinthians leva imagem de ex-presidente em caixões. Manifestação em frente à sede do clube social. Protestou contra ex-cartolas. Cobrou reforma do estatuto e pediu atuação mais ativa do Conselho Deliberativo do clube. E aí, Breno, você acha válido esse tipo de protesto, mexendo aí com um caixão, coroa de flores, como você disse há pouco? Sem violência eu acho válido, Batista, é uma maneira deles protestarem, né? Eu acho válido e tem que ser assim, tem que cobrar mesmo. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? Pelo que a gente sabe, foi muito forte, intensa, mas foi pacífica e não teve depredação ao patrimônio público ou do Corinthians particular, nesse evento de ontem à noite. Não tendo violência, para mim é válido. E você, Tigrão, a sua opinião, por favor? A manifestação foi muito clara da insatisfação da torcida e do momento gravíssimo que o Corinthians atravessa. E não teve violência não, eu acompanhei com imagens, né, muitos fogos, né, mas atirados para cima e não contra adversários ou contra outras pessoas. Eu só não gosto desse negócio de coroa de flor, de caixão, né? Negócio de botar quem tá vivo dentro do caixão é muito calor, viu, Batista? Fica muito quente lá dentro. Olá, Tigrão, qual a vitória de visitante foi mais impactante nesta sexta rodada do Brasileirão? A do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, a do São Paulo sobre o Juventude, a do Inter contra o Santos ou a do Palmeiras contra o Fluminense? Para mim é a do Palmeiras contra o Fluminense. E você, Breno Beretta, qual foi a mais impactante?
Para mim é do Flamengo contra o Bragantino, porque o Bragantino tá disputando o G4. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? A vitória do Flamengo em Bragança Paulista. Eu sigo com você, CH. Quais os resultados dos duelos Rio-São Paulo nessa 17ª rodada do Brasileirão? Botafogo, Corinthians ou empate, jogo no Engenhão. São Paulo, Fluminense ou empate no Morumbis. No jogo do Corinthians vai dar Botafogo e o jogo de São Paulo contra o Fluminense, empate. E você, Tigrão, os seus palpites? 2 empates. E você, Breno Beretta, palpites? Eu acho que vai dar Botafogo e eu acho que vai dar São Paulo. Valeu, Breno, um abraço pra você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço pra você, pra todos, pro ouvinte que me mandou mensagem agora há pouco também. Abraço, CH, e até amanhã. O CH estará amanhã comigo na tela da Band, junto com o Gleger Zorzin e também com o Vinícius Abarca. Jogo Guarani Náutico, 5 da tarde. A transmissão começa um pouquinho mais cedo, às 15:45 em CH. Se Deus quiser. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você. O Tigrão estará amanhã na transmissão da Rádio Bandeirantes, comentando o jogo que terá a narração do Roger Williams e nas reportagens o Breno Beretta e o incomparável Edu Pinheiro no plantão e comandando também o intervalo e o apito final. Ótimo trabalho pra você amanhã, Tigrão. Boa noite. Boa noite. O velho do Rio parece que fez botox, mas no rosto. Para que ninguém fique assustado, foi no rosto. Um abraço a todos e até amanhã. Guarani e Náutico no Brinco, se Deus quiser. 19h29, dá tempo de colocar mais um ouvinte? Não dá, né? Não vai dar, então. E eu quero agradecer de coração todos aqueles que mandaram mensagens. Mesmo aquelas que não foram pro ar, eu agradeço de coração. Muito obrigado para todos que mandaram para cá as mensagens. Amanhã estaremos no ar a partir das 3:30 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes com Edu Pinheiro. E como eu disse, volto a repetir, a partir das 4:45 estaremos no ar pela TV Band. Transmissão de graça na tela da Band, TV aberta para Guarani Náutico e também pelo Band Play. Se você ainda não tem o Band Play, baixe, é gratuito, não paga nada e você terá o jogo em todo o Brasil. Então, em dose dupla, amanhã no rádio e na TV. Na TV e no rádio só vai dar Bandeirantes. Esparrama notícia por aí. Coloque nos grupos de WhatsApp, coloque também nas suas redes sociais e nós contamos com a sua participação. Final de programa. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte